Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui o professor André Luiz trazendo para vocês alguns conhecimentos na área de filosofia, alguns temas legais, interessantes que vocês, claro, encontram no dia a dia, que vocês encontram nos livros, encontram nos vestibulares também, você que é terceiranista, não é? Não só você que é terceiranista, mas desde o começo do ensino médio, você está se preparando para encarar esse famoso vestibular, e não só o vestibular, obviamente que a nossa realidade ela precisa ser, né, desvelada de uma maneira muito mais coerente. E a filosofia ela te ajuda muito a fazer isso. Tá? Ela traz para você essa possibilidade, né, de você ter contato, você conseguir perceber aquelas questões que estão mais até mesmo escondidas, não estão tão à mostra, mas que realmente estão presentes dentro da nossa vida. Bom, antes de nós começarmos, eu quero trazer para vocês a necessidade de evitar a dispersão, obviamente. Então, pega aí teu caderno, tua caneta, lápis, borracha, todo o material que é necessário para que você possa desenvolver, né, claro, os seus conteúdos, apreender mais o conhecimento e, claro, constituir aí, né, um aproveitamento maior dentro da nossa aula. Então, eu quero que os senhores também façam aí uma posição confortável, para não estar muito aí dispersando na hora, tentando, com algumas dores, né, perder a atenção, tá bom? Então, nós vamos agora tratar de um tema, nós já falamos sobre liberdade. Agora nós vamos falar sobre um tema que, de certa forma, é um contraste à liberdade ou até mesmo ao livre-arbítrio. Né? Muita gente coloca liberdade e livre-arbítrio. E aí nós temos um tema que contrasta com isto, que é o determinismo. Okay? Então, aqui, olha, nós temos o determinismo como elemento fundamental a ser colocado, a ser buscado, a ser imaginado como uma estrutura, um conceito, um fundamento chave dentro da filosofia. Dentro da história da filosofia nós temos muitos autores que tratam deste tema determinismo, principalmente lá nas escolas helenísticas. O estoicismo traz para a gente uma grande reflexão, nós vamos até passar por isso aqui já já. Então veja só, o determinismo ele está dentro de uma interpretação filosófica. Tá? E esta interpretação ela traz para a gente uma reflexão muito forte. Tá? Então ela entra como uma interpretação filosófica, em que esta interpretação filosófica ela vai estar associada, obviamente, ao conhecimento, certo? Por exemplo, é muito comum você ler nos livros o que a gente chama de determinismo científico, ok? Então ela está associada ao conhecimento. Muitos falam assim só do aspecto mais ligado à vida, mas não é somente a vida. Tá? Ela está também ligada à construção do próprio conhecimento. Daí a expressão determinismo científico, né? Principalmente utilizado na biologia, por exemplo. O darwinismo, muita gente cita, não é bem assim, até o darwinismo ele não é bem desse jeito, mas muita gente cita isso, tá? Que eu estou trazendo. E aí nós temos, né, dentro da prática efetiva, prática social, que é o que o pessoal traz mais assim para a vida, né? As pessoas gostam de usar esse termo, né? Na vida nós temos uma compreensão determinista que seria chamado determinismo social, tá? Então essas convenções que nós acabamos criando, esses condicionamentos, tá? Esses guias aí, né? A partir dos elementos em que nós estamos inseridos dentro de um determinado contexto e não podemos escapar a ele, tá? Então, nós temos essa interpretação filosófica do determinismo, em que essas relações de conhecimento e prática social, elas estão colocadas dentro de uma relação de causa e efeito. Estão colocadas, certo? A partir, tá, da relação, famosa relação estabelecida, tá, causa e efeito. Então,
quando nós interpretamos determinados fenômenos dentro da filosofia, levado à vida, ao próprio conhecimento, da ciência, a vida em geral, né, a vida como um todo, em que nós estipulamos ou usamos essa relação de causa e efeito como aquilo que vai realmente construir de forma absoluta, de forma exata, acabada, este processo, aí nós estamos dentro de uma compreensão determinista. Tá? Essa compreensão determinista, ela utiliza, tá, todo este processo, né, de construção a partir dos elementos que são estipulados, a partir dos elementos que são colocados, a partir dos conceitos que são sempre usados, que vão gerar outros elementos, outros conceitos, outras condições de práticas sociais. Tá? Então, como eu posso falar para vocês aqui, nós temos alguns exemplos dentro do que nós chamamos de determinismo científico. Como eu falei para vocês, essa expressão determinismo científico é largamente utilizado, né? Essas relações de causa e efeito estão a partir da natureza, certo? A natureza, ela estabelece essas relações de causa e efeito, é ela que vai construir, né, essa relação causa e efeito, ok? Ela que determina, vamos usar assim o termo, né, essa relação de causa e efeito, e de forma absoluta, exata, da qual você não pode sequer imaginar escapar a esta relação. Então aqui nós temos esta relação de causa e efeito estabelecida a partir dos critérios dos elementos da natureza, portanto, tá? Então, os critérios biológicos, por exemplo, que a biologia, né, famosa, está bem ancorada, bem utilizada, né, ela é muito citada, ela é muito investigada, né, dentro desta relação causa e efeito a partir de condições da própria natureza e da impossibilidade de você ultrapassar essas condições que são determinadas, porque essa relação de causa e efeito aprisiona, né, todo esse processo e você necessariamente não vai conseguir jamais sair de todo este dilema que é instaurado a partir desses elementos. Bom, é válido citar a vocês que essas literaturas mais contemporâneas, ou chamamos pós-modernas, né, elas questionam muito esta relação da natureza como elemento determinista. Não posso deixar de falar. Tá? É muito comum você pegar literaturas mais atuais e até pegar condições corporais mesmo, tá? Que já foram estabelecidas aí, até o pessoal fala de forma genética, hereditária, e questionar a impossibilidade de você não conseguir ultrapassá-los, tá? No século XIX, por exemplo, na primeira metade do século XIX, isso era uma realidade mais rígida. E aí na primeira entrada do século XX, primeira metade lá, né, essa constituição da metade do século XX, ela ainda se manteve muito rígida. Hoje ela foi caindo um pouco mais e deixando de ser tão observada ou tão absolutizada, como se diz. Ela já apresenta nuances, questionamentos e muitos furos nesse próprio determinismo exacerbado, exagerado, ou assim, em última instância, total. Mas a gente sempre, né, cita como exemplo o determinismo científico porque você, tanto no ensino médio como no ensino superior, ou qualquer outro, né, nível de ensino sempre está ali presente, ou nos livros de ciências da natureza, ou até mesmo nos livros de humanos, por exemplo, você pode pegar ali, tá, algumas constituições de escolas da filosofia, da sociologia, que vão se utilizar, que vão partir desse determinismo científico também. Tá? Então não é alheio, não é fora do cabedal nem da filosofia, portanto, nem da sociologia. Até esse determinismo a partir dos elementos da natureza, que é o determinismo científico, ele vai repercutir até mesmo nessas áreas, como eu citei a vocês, tá? Na sociologia, o positivismo, por exemplo, na filosofia, nós temos ali o estoicismo também, elementos que são alicerçados, né, que são trazidos a partir de elementos que estão dentro da constituição
determinismo científico dos elementos a partir do conhecimento e o quanto ele é determinado pela natureza das coisas, pelos elementos que estão associados a esta natureza, ok? Bom, temos ali e temos inspirações, claro, existem literaturas também que questionam, o estoicismo ele não usa muito isso, o positivismo também não é bem assim, mas de uma maneira geral, claro, né? Mas genérica, utilizando como exemplo para a gente perceber. Tá? Existe o que a gente chama também de determinismo social. Determinismo social. Certo? Bom, esse determinismo social, como exemplo, ele é facilmente percebido na relação de causa e efeito. Esta relação de causa e efeito agora, ela é construída a partir do contexto, certo? Vivenciado pelo indivíduo. Olha aqui. Ou seja, o ambiente social, certo? O ambiente, né, social do qual este indivíduo ele está inserido, ele está vivenciando. Então, esse contexto vivenciado, esse ambiente social, é ele que vai estabelecer a relação de causa e efeito, certo? Aqui nós temos a famosa relação que a gente constitui, né? Obviamente, causa e efeito. Esta relação causa e efeito, definida a partir deste convívio social, deste ambiente social, aí eu vou construir um determinismo social. E, detalhe, isso aqui, claro, este ambiente, esse contexto, é o que condiciona esta relação, né? Então, eu tenho aqui, ó, né, o condicionamento, certo? O ambiente social e o contexto. Sem a minha possibilidade de ultrapassá-lo, de, na verdade, vencê-lo ou até mesmo chegar para além dele, ok? Então é um outro exemplo muito bem a ser citado, é outro exemplo que a gente traz para vocês da aplicação do determinismo dentro de uma leitura para o conhecimento, tá? Esse determinismo social, ele é muito utilizado em vários raciocínios, em vários textos, em várias escolas da filosofia, da sociologia e também de outros elementos associados ao conhecimento, certo? Temos aqui, muito interessante, o determinismo social, o determinismo científico. Mas eu separei para vocês aqui uma das escolas na filosofia helenística, ó. Vamos pegar aqui na filosofia que é o nosso peixe. Vamos tratar do nosso jardim, certo? Na filosofia, vamos tratar da nossa área do conhecimento, tá? Então, aqui como área do conhecimento. Área do conhecimento. Então, na filosofia, eu trago a vocês, eu não tenho tempo de tratar do determinismo científico em todas as, né, as questões da filosofia, mas a gente sempre separa um para a gente que é muito importante, que é bem claro, né? Aparece de forma, mas de forma assim, extremamente desvelada, certo? Que é justamente aquilo que nós tratamos como a filosofia helenística. Na filosofia nós temos a filosofia helenística. Nesta filosofia helenística, é válido lembrar a vocês que esta filosofia helenística ela é, na verdade, construída a partir de doutrinas éticas, tá? Então, aqui, ó, nós temos um predomínio das doutrinas éticas, certo? E aqui nessa filosofia helenística, dentro desse predomínio das doutrinas éticas, tá, é bom que a gente perceba, por exemplo, que ela vai tratar então do nosso comportamento. Olha, essas doutrinas éticas elas vão trazer uma forte reflexão sobre o comportamento humano, certo? Este comportamento em que ele vai nos conduzir a uma vida mais feliz ou uma vida menos feliz, tá? Isso direcionado ao indivíduo, comportamento, claro, direcionado ao indivíduo, que são prerrogativas importantes dentro da análise das filosofias éticas helenísticas. E aí fica para você que vai fazer o vestibular, tenho certeza que todos vão, essa dica importante. As doutrinas éticas helenísticas elas se direcionam ao indivíduo. E ali nós temos duas doutrinas que são antíteses, né, neste processo da interpretação
do determinismo ou da liberdade, e elas têm um debate muito forte sobre isso, que é o epicurismo, mais adepto da liberdade, e a sua antítese dentro deste tema, que é o estoicismo, que traz o determinismo. Então, aqui na filosofia, nós temos como exemplo, na filosofia helenística, o estoicismo. Certo? O estoicismo como uma doutrina que traz o determinismo. Aqui, ó, que vai citar o determinismo, que vai trabalhar com o conceito de determinismo, certo? Então, dentro da doutrina, da nossa querida construção estoica, fundamentação, esse determinismo ele vem aqui na aceitação do destino, aceitar o destino, certo? É a primeira forma que você percebe que o estoicismo ele traz uma defesa desse determinismo. Mas, claro, existe uma outra condição que traz para a gente isso. Tá? Ou seja, a impossibilidade de você escapar ao destino. A impossibilidade aqui de escaparmos do destino. Ou seja, nós temos aqui a obrigação de cumprir. Nós nos tornamos um ator e não um autor. É muito importante que você perceba que no estoicismo nós temos esse lado de exercer aquilo que o destino impõe a gente. Nós não temos como escapar destes desígnios do destino. Nós temos de cumprir aquilo que ele vai estabelecer, certo? Então, aqui vem uma limitação muito forte ao indivíduo, onde ele não vai conseguir para além disto, tá? E ali você tem que se conformar. Olha aqui, nasce mais uma prerrogativa, conformação, tá? Ao destino. Ou seja, você vai ter de se aliar, né? Na verdade, você vai ter de se enquadrar dentro daquilo que o destino vai estipular até você, né? Vai trazer até você, vai configurar a você. Então, dentro do estoicismo, você pode perceber que nós temos três fórmulas, né? Três maneiras, três proposições de você retirar dentro dele aquilo que nós podemos perceber que constitui prerrogativas, elementos, estruturas que constituem o conceito de determinismo. Tá? É muito fácil você encontrar, por exemplo, em muitos livros, em muitas provas de vestibulares, essa condição do determinismo dentro do estoicismo. Tá? É uma doutrina helenística muito famosa, que tem repercussões históricas muito importantes dentro da humanidade, né? Dentro do nosso percurso do conhecimento, da construção de tudo, inclusive lá no cristianismo, ou dentro da própria filosofia romana, isso é muito utilizado, tá? E facilmente percebido das literaturas que são produzidas na época. Ok? Então veja só, o determinismo enquanto interpretação filosófica, tá, que se alia ao conhecimento a essa prática social, ela traz todas essas nuances para que nós possamos ali refletir, claro, perceber e até mesmo lá reelaborá-los. Tá? Então, o determinismo é um tema fundamental, é um tema importante, que se apresenta muito dentro da filosofia, que vem dentro dessa leitura filosófica, que traz para a gente várias interpretações daquilo que nós consideramos como percurso do conhecimento da humanidade, da própria filosofia. Tá? E aqui, principalmente nos seus dois momentos, que são citados ali, que são mais facilmente percebidos, que a gente acaba encontrando com muito mais ênfase em todo esse processo. Tá? Então, para nosso cabedal teórico, o determinismo entra como uma das grandes sugestões de investigação filosófica. Tá? E a escola estoica como uma das grandes guias para esta investigação. Te convido a ler
sobre história, você vai gostar bastante, tem muita coisa legal. Fica aqui o nosso forte abraço, professor André Luiz, deixando com vocês essa palavra de motivação. Fique em casa, fique estudando, fique conosco, tá? Sempre aqui estaremos para trazer a vocês mais reflexões.